Desde o ano passado eu tô enrolando, fugindo de mim mesmo, entre várias aspas, né? Enrolando pra assistir Orozco, O Embalsamador, um documentário mundo lançado originalmente em 2001, filmado na Colômbia durante alguns anos, que mostra o dia a dia, a rotina de um embalsamador chamado Orozco. Um senhor que trabalha já há décadas e décadas embalsamando cadáveres de todos os tipos em uma cidade extremamente violenta, tá? É um filme, é um documentário pesadíssimo, assim, pesado demais, tá? Assistir para que muitos de vocês não precisem experienciar ou sofrer, mas se quiser, claro, tenha experiência por conta própria, por sua conta e risco, melhor dizendo, e afinal de contas, que diabo de filme é esse? Eu de eso sí nunca abriré la boca. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre o documentário que eu tenho dado uma evitada aí há cerca de um ano, mas chegou a hora, vamos falar de Orozco, O Embalsamador. Filme de 2001, rodado ali, falado em espanhol, dirigido pelo cineasta japonês Kiyotaka Tsurizaki, que foi até a Colômbia em uma cidade violenta, em uma região chamada El Cartucho, ali na Colômbia. Olha só esse nome condiz ali com toda a violência, toda, digamos assim, a devastação, a degradação urbana daquele lugar, que aí casa com o emprego desse senhor chamado Orozco, que é um embalsamador. Ele prepara ali os cadáveres, os corpos, tá, para os velórios, etc. E a gente vê toda essa preparação, todos os detalhes, explicações, né, por bastante tempo. O Tsurizaki, o cineasta, ele quer trazer esse elemento do choque através de uma coisa cotidiana e banal para aquele cara, porque ele faz aquilo há décadas. Estamos falando aí de papo de 50 anos fazendo aquilo, tá? Os dados ali que eles trazem ao fim do documentário de quantos corpos esse cara já embalsamou, você fala, não é possível, quantos corpos ele atendia. Quando a gente vai entendendo através do documentário, né, a violência daquelas ruas, é papo do diretor tá ali com a câmera dele no meio da rua e tem um cadáver ali estirado que durante a madrugada foi morto, e aí eles tentam pegar algumas informações ali. Então é desse tipo, é desse nível, caracterizando o aspecto de documentário mundo, que é documentário do mundo, que é documentário real, cru, brutal. Essa é a vertente, né? Essa é a intenção desse tipo de produção, desse tipo de documentário, tá? Se você quer outras dicas, outros conteúdos originais, me siga lá no Instagram, caso você ainda não me siga, e @lucasthmaia, que eu tenho produzido mais coisas só pra lá, e se torne membro do canal. Você já considerou ter mais conteúdos aí só pros membros, as lives dos membros, entre outras coisas que estão vindo aí em 2026? Aqui no link na descrição. Imagine você um açougueiro que ele pega um pedaço de carne, ele vai cortar, ele vai virar, ele vai empacotar, ele vai manipular de diferentes formas. É Orozco com os cadáveres, né? Ele pega, ele joga ali, ele corta, ele tira, ele costura, ele vira de um lado, ele lava, ele corta, ele explica, tem que cortar aqui porque o sangue, não sei o que, 5 litros, e tudo isso, a gente ali junto com a câmera, né, muito próximo, como se fosse o cara dando uma aula, né, daquele processo pra gente. E são momentos, cara, é documentário, então é real, aquilo tudo é real. Não é de borracha, é brincadeira, não é, tá? E por mais que eu já tenha visto
N filmes de ficção, documentários, né? Não é a primeira vez que eu vejo cadáver assim, não, pelo amor de Deus, tá? Mas ainda assim, é um negócio pesado, é um negócio forte e que me levou a uma crise existencial, posso te falar, porque assim, a gente, não importa o tanto de coisa que a gente tá fazendo e tal, mas a gente, no fim da vida, é aquilo ali, sabe? É um pedaço de carne com os ossos ali dentro e dentro daquilo é vazio. Eu sei que a gente vai embora, né? Aí vamos para vários aspectos mais complexos, né? Para quem é mais religioso, né? Tem um além e tal. E é claro, né, muito importante a gente ressaltar, é o que a gente está fazendo no agora. É por isso que as pessoas falam o presente é o que importa, porque é isso. Quando você vê o Orozco, o Embalsamador, esse documentário, você vê o cara jogando o corpo de um lado para o outro, as pessoas naquele estado, né, deixadas de ser pessoas, né? Sabe, uma parada filosófica, assim. Sabe, não tem como você não arrepiar um pouquinho, não tem como você falar, não importa, é por isso que o povo fala, não importa se você é bilionário, trilionário, milionário, rico, pobre, classe média e tal, se você é um cara que, meu Deus, o fim, né, é a única certeza. Só que a gente vê a morte, muitas vezes, de uma forma poética, de uma forma mais... Mas quando a gente tem esse choque, que é o que eu tive aqui, que é o que esse documentário, ele tenta jogar várias vezes, ele não tenta, ele consegue jogar várias vezes, porque não é um corpo só que o Orozco faz isso, ele faz vários durante o documentário, que tem cerca de 1h30, tá? Claro, o documentário ele vai intercalando entre imagens da rua, lá da região do distrito de El Cartucho, né, coisas destruídas, lixo no chão, pessoal... Meu Deus, tem uma cena já no início, cara, que tem um corpo ali de um rapaz que era um vendedor de fruta, né? Ele foi atacado, não sabe se foi uma briga, um assalto. Passa uma mulher com a filhinha dela, com a menininha assim, do lado, cerca de 2 metros, 3 de onde tá o corpo. A mulher curiosa, ó, chega arrepio. A mulher curiosa, ela vai observar aquele corpo ali, assustada, né? E a bebezinha também, só que a bebezinha, ela começa a chorar, porque ela não queria estar ali, a mãe dela tá paralisada e o cineasta ali, o cara com a câmera falou, tira ela daqui, que ela não tá legal não. E aí a mulher, mesmo olhando para trás... Então assim, essa imersão que o documentário proporciona pra gente, naquelas ruas... lá no lugar do cara do Orozco, né, trabalhando, manipulando os corpos e tal, que é um lugar muito claustrofóbico, porque é pequenininho, é escuro, é meio sujo, né? É uma imersão absurda, que é característica desse subgênero mundo de documentário, como eu disse, né? Porque tem essa crueza da vida como ela é. Eu já trouxe outros documentários desse tipo, mas definitivamente esse daqui é o mais forte, tá? Esse aqui é o mais pesado pela temática, né? Por esse confronto ali que... aquele caos urbano que gera violência e muitos corpos vão acabar lá no Orozco, no fim das contas, né? Aquela pilha de mortos. E aquele cara que... é aquele, entre várias aspas, açougueiro, a manipulação, a frieza que ele tem, mas ele precisa ter porque é o trabalho dele. Tem alguns recortes de algumas outras pessoas que trabalham ali, o cara fala, pô, se eu não trabalhar minimamente, eu passo fome, né? É um lugar ali, um recorte em que as pessoas elas vivem no limite, mas no limite mesmo. Dá pra ver que, sei lá, 80, 90% daquelas pessoas, daqueles habitantes, eles estão ali naquela região, né, vendendo almoço para poder jantar. Mais ou menos isso. Só que de forma brutal, sem saber se no dia seguinte vai estar vivo. Porque, mais uma vez, as ruas são violentas, criminalidade e tal. Porque uma coisa é um efeito dominó, uma coisa vai levando a outra, né? É uma crise social muito forte, porque
né? Se a pessoa não tem dinheiro, não tem o que comer, vai assaltar, vai matar e isso vai virando uma bola de neve, etc, etc. Mas no fim, de novo, vai para onde? Isso aí, aqueles corpos, aquele resultado, lá para a mesa do Orozco, do embalsamador, né? Que é, digamos assim, o centro de um negócio que abrange várias coisas ali, tá? Eu não vou, olha só, vamos fazer um parênteses aqui, eu não vou dividir esse documentário em spoiler e não spoiler. Ah, Lucas, você é o Silvio Santos do Refúgio Oculto? Sim, eu sou, posso falar que sim. Então, se você não quer saber mais spoilers dessa obra, eu já tô avisando agora. Pausa o vídeo, se você quiser ir assistir, como eu disse, né? Assistir aqui, porque eu sei que muita gente não vai fazer questão, porque é isso, né? É muito impactante, sim, isso aqui, tá? Agora, se você quer continuar, quer pegar spoilers, vamos lá. O diretor Kiyotaka Tsurizaki, que é o japonês que comanda essa obra, eu não sei se é uma certa inabilidade, um amadorismo dele, eu aposto que sim, porque é como eu falei, ele filma a partir de 1996, aí tem 96, 97, 98, ele faz, né, esse recorte por vários anos, e eu tenho a impressão, principalmente na primeira metade do documentário, que é uma coisa que beira também o amadorismo. O posicionamento de câmera, como ele pega ali algumas perspectivas, né? Uma coisa meio irregularzona mesmo, que faz parte da estética do filme, que faz parte dessa naturalidade, o que deixa ainda mais bizarro esse documentário, porque é tipo assim, é como se um tio seu, japonês, sei lá, não precisa ser japonês, mas pode ser seu tio, que pega a câmera e de vez em quando, antigamente tinha muito isso, né? Na minha família tinha, né? Meu pai fazia isso, tios faziam isso, tem uma festinha, pega a câmera, hoje em dia não se faz tanto, apesar de que hoje a gente tem um artefato chamado celular, né, que as pessoas fazem. Só que é aquela coisa meio, né, desproporcional, meio ali o ângulo esquisitinho e tal, mas de novo, isso, de certa forma, mesmo desbaratinado, ajuda nessa imersão da gente acompanhando aquela coisa ali, né? E aí à noite, por exemplo, ali em El Cartucho, tem os batidões policiais, né? Então a gente vai vendo esses recortes, mas o foco é sempre ali no Orozco, né? E ele falando, meu Deus, pode acabar, só que é isso, é vendo titim por titim, né? Quanto mais o documentário vai passando, mais eles vão, chega a ambulância ali, o negócio com o corpo, leva ali pro cara, e aí ele faz o processo, aí ele tem uns que ele maquia, aí até umas falas que ele fala, essa mulher aqui não usou maquiagem a vida dela toda, eu não vou maquiar ela feita uma palhaça agora, depois que ela morreu, né? Ele é meio brutão, ele é meio, sabe? E até porque o cara, para fazer aquilo ali todo dia, há 50 anos, meu amigo, ele precisa ser, né? E aí ele botando a roupa e botando no caixão, e eu acho engraçado essa transição, porque quando o cadáver ele tá em cima ali da pedra e ele cortando e costurando e tirando as coisas de dentro e botando pano para estofar ali, né? Porque você tira as vísceras e fica murcho. Aí ele bota uns panos ali para dentro, enfia aí, né? Para ficar ali aquela coisa mais harmonizada, digamos assim. No corpo, mas depois que o corpo já não sem roupas, está com roupa, tá ou maquiadinho ou barbeadinho e tal, e ele bota no caixão, o momento do caixão é um momento que parece que volta uma certa humanidade pro corpo, né? Um pouquinho aquela coisa do açougue e tal, cessa, e agora não, tá com roupa, tá no caixão, então voltou a ser humano, vamos ser um pouquinho mais delicado, deixar aqui na pose, arrumar o braço direitinho, a cabeça e tal, e aí fecha e é levado pro funeral, né, com a família e tal. Lucas, você assistiu a essa película, a esse documentário, assim, de boa, igual, né, uns caras que falam, não, eu vejo isso aí comendo uma macarronada, do início até o fim. E depois um sorvetinho e coisa e tal. Não, eu confesso que não. Eu tenho uma estratégia que quem me acompanha aqui um tempinho já sabe, né? Esses filmes assim mais potentes e polêmicos,
Eu pauso umas 2, 3 vezes. Isso aqui eu acho que eu pausei umas 3 vezes. Você levanta, vai beber uma água, né? Vai dar uma segurada assim para o esôfago segurar o negócio e tal. Aí você volta. E é uma boa tática, tá? Coisa ali de parar 1, 2 minutinhos já ajuda. Você volta, a bagaceira já tá na sua cara tudo de novo. Você fala, meu Deus, será que eu vou ter que parar daqui 2 minutos outra vez? Mas você consegue, né? Olha só como a gente tem essa curiosidade mórbida, né? Porque por mais que eu estivesse, né, falando assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? É muito interessante como eles fizeram isso aqui, tá? Essa forma de expor a violência e a precariedade urbana e a pobreza e a decadência, junto com a mortalidade, junto com o inevitável da morte, né? O Orozco, ele é pouquíssimo entrevistado, tá? O documentário, ele tá muito mais preocupado em mostrar o modus operandi dele ali, como ele vai fazendo o trabalho dele, do que ele falando. Até porque ele deve ser um cara mais de poucas palavras, pelo que eu vi do perfil dele ali, né? Um senhor de, sei lá, mais de 60 anos, algo desse tipo, 60 e poucos, enfim. E ele fala, não, todo embalsamador, todo mundo que mexe com isso aqui faz mais ou menos nessa pegada. Né? Tipo assim, isso é mais pro final do documentário, e deve pensar, ih, rapaz, será que esse povo vai me expor e vai falar, tá jogando e tal, qual pedaço de carne? Ele fala, todo mundo é assim, porque é muito cotidiano, né? Mas o meu trabalho é excepcional, é um trabalho que eu vou fazer, é o meu cuidado, é o meu carinho, é a minha forma de fazer funcionar aquilo ali, né? E ele garante que todos os clientes dele ficam satisfeitos, porque senão não volta. Palavra de Orozco, né? Palavra dele que fala ali até o negócio do cheiro, né? Não pode estar num estado ali, peraí, o negócio tá putrefato aqui, como que você deixou isso? Então ele faz questão, apesar da brutalidade do jeito ali que ele maneja, que o resultado final fique um resultado competente. Quando cheguei, eu Já estamos aí. já estava. E só depois da gente ter passado muito tempo nesse acompanhamento, é que já partindo ali para as finaleiras do documentário, que Froilán Orozco Duarte, o nome completo do Orozco, ele fala um pouquinho da vida dele e do passado dele. Ele mostra umas fotos de quando ele serviu o exército ali na década de 50, e ele fala que foi o período mais sombrio da vida dele, aquele período. Década de 50, década de 60, que segundo ele era conhecida ali na região como a Era da La Violência. Era um momento muito, mas muito mais sombrio, mais mortal, digamos assim, do que aquela época que eles estavam vivendo ali mais pro final da década de 90. Ou seja, passamos mais de 1 hora do documentário falando, meu Deus, onde é que esse povo mora? Esse lugar desse jeito, violência e tal, é ruim. Mas é aquela coisa, né? Não existe nada que não seja ruim, que já pôde estar pior. E é o que ele fala, que na década de 50, quando ele serviu, era terrível, e é um período que ele nunca mais quer voltar. Ou seja, ele prefere muito mais o período ali que ele estava como embalsamador, trabalhando com aquilo, tendo um sustento e coisa e tal, do que a época que ele serviu e que ele via morte por todo canto. Mais do que naquela época. Fevereiro de 1998, Kiyotaka Tsurizaki vai até o encontro de Orozco para mais uma leva de filmagens ali, se encaminhando para o final do documentário, e ele recebe uma notícia. Orozco faleceu, e faleceu há cerca de 20 dias. Os vizinhos, amigos ali dão alguns detalhes para o cineasta, para o diretor, que fica espantado, sim, o embalsamador que lidava com os cadáveres, agora, olha só, era um deles. O Orozco estava sofrendo com uma doença, passou por processos cirúrgicos aí nos meses anteriores. O período de recuperação, segundo as pessoas que são entrevistadas ali, rapidamente, tá? Eles não entram muito em detalhes, não, mas falam que ele não parava quieto,
É tipo aquele seu tio, avô, que faz um procedimento e quer andar, quer fazer esforço físico, descer escada e aprontar. Orozco era osso duro de roer, né? Desculpa o meu trocadilho, mas ele acabou, né? A barriga inchando, tendo infecções, complicações e indo, infelizmente, a óbito. Eles até mostram, né, tem um cartazinho ali de homenagens com o nome dele, falando dele, porque ele era uma figura conhecida ali da região e tal, porque ele tinha essa ligação importante para todo esse contexto, né? E eu sei, né, é um filme que eles fizeram no decorrer de, uns 3, 4 anos de gravações, mas é muito irônico, né, essa coisa da morte desse protagonista e desse elemento que lida com a morte ou com várias mortes diariamente, né? É um ciclo se fechando, mas é um ciclo que se perpetua aí para os seres humanos, para a humanidade até o fim, né? Porque, de novo, é uma certeza, apesar de que hoje a tecnologia e tudo mais tenta cada vez mais lutar contra isso e as pessoas viverem mais e tal, mas tem que viver com qualidade, né? Porque também, se for para viver na podridão, na violência, no caos, será que é uma coisa que o custo-benefício ele vale a pena? Bem, nas finaleiras do documentário, né, eles filmam ali o quartinho em que o Orozco fazia os trabalhos dele, né, o seu local de trabalho, sem ele pela primeira vez, né? Só os objetos, né? Negócio de luva e tal, de novo, tá? Uma coisa meio precária, suja, tinha até um facão enferrujado ali num cantinho que o rapaz que tava dando essa mini tour, porque o lugar é pequenininho, enfim, falando, esse era o facão que ele usava para se proteger, né? Porque se viesse algum problema ali, ele pegava o facão enferrujado e dava aquela alertada. E no fim do documentário a gente tem a informação de que Orozco embalsamou cerca de 50 mil cadáveres no decorrer aí de cerca de 50 anos. E o mais irônico de tudo é que ele não foi embalsamado e ele não tinha nem túmulo. Não fizeram nenhum túmulo para ele. Será que é por uma coisa de recursos? Será que é um pedido dele? Será que não era uma coisa tão comum ali na região por conta de todo o conceito ali, o contexto, melhor dizendo? O documentário não especifica isso. Ele só avança ali pro início dos anos 2000, né? Lembrando que a gente estava em 98, ele passa ali uns 2 anos, um pouco mais, mostrando que Orozco tinha ido, né, as coisas estavam diferentes, só que não, tava tudo igual, né, era só uma outra pessoa ali cuidando dos embalsamentos, né, até a morte dela para vir uma próxima pessoa e uma próxima, porque as ruas, a precariedade, a destruição, a violência, a pobreza, né, muitos estão ali em situação de rua, pedindo, enfim, né, ali pelo menos no início dos anos 2000, alguns anos depois, permanecia a mesma coisa. E é engraçado, né, porque um corpo humano ele se decompõe muito mais rápido do que a humanidade é capaz de evoluir, mas assim, muito mais rápido. A terra, os vermes, as minhocas ali enterrados, ou fogo que queima, né? Se a pessoa ela for cremada, a gente vê que os anos passam, as décadas passam e alguma coisinha ou outra muda, mas em essência, né? Muita coisa permanece, principalmente em termos, infelizmente, negativos da palavra, né? E é com essa mensagem bonita, essa mensagem, né, digamos assim, fortalecedora para o seu dia a dia, para que você tenha um dia iluminado, que eu finalizo essa análise de Orozco, o embalsamador, tá? Eu dou uma nota 6,5 pro documentário. Eu acho que é um documentário que, apesar das temáticas serem muito pertinentes e dessa reflexão e dessa coisa existencial e urbana, essa crise urbana, eu acho que é um documentário que ele se apoia muito no gráfico também, porque ele desenvolve menos do que ele talvez poderia entrevistar um pouco mais essas pessoas, saber um pouco mais de suas vidas,
sabe? Equilibrar um pouco mais. Então eu acho que as imagens de choque, de impacto, que são ali vários minutos seguidos, elas prevalecem muito mais. Elas querem tapar esse buraco com uma certa superficialidade, mas que fica na gente, independentemente, né? Porque as imagens, elas não precisam de palavras, e é nisso que o filme se apoia. E por mais difíceis, né, que sejam essas imagens, é inevitável. Eu posso te falar, enquanto eu tiver memória, eu vou lembrar desse filme, dessa experiência e daquilo ali, de alguns rostos, sejam eles vivos ou mortos, tá? Então, meus amigos, é isso. Você já tinha ouvido falar desse documentário? Será que ele vai estar na última camada do iceberg? Será que tem outros documentários tão fortes e tão pesados quanto esse aqui? Eu acho difícil, tá? Pode ter ali, ó, pau a pau e tal, mas documentário mesmo, que você se propõe a fazer, né, a produção, etc. Não estamos falando aqui de novo, se bem que isso aqui dá aquela pega a mãozinha e fica quase ali, né? Mas enfim, o que você acha dessas produções? Você tem outras indicações aí? Qual que é a sua reflexão sobre esses temas? Deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixa o seu like que ajuda muito o Refúgio Cult e se torne membro do canal, claro, se você puder e quiser, para receber conteúdos exclusivos, lives exclusivas e outras surpresas que vem em breve aí em 2026, link aqui na descrição. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, tô aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.